Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, é dia de dica aqui no Pintura Decorativa Brasil e a dica de hoje é muito simples, mas muito importante para quem quer pintar, né, e aprender algumas técnicas de pintura também. Vocês viram que essa semana a gente postou algumas fotos, né, de frutas e nos mais variados formatos, mas a grande maioria delas tinha o formato arredondado, certo? E eu achei muito importante a gente começar do zero, né? Para a gente ter uma dica de como iniciar a pintar uma fruta, por exemplo, vamos começar do zero, né? Então aqui vocês estão vendo que eu desenhei três círculos e um já pintadinho, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma dica super importante e nessa aqui então seria a representação de uma fruta, digamos que seja uma uva, né? Mas ou uma maçã ou uma cereja, né? Então assim, só para vocês entenderem um pouquinho essa dica importante, né, de como iniciar e fazer um trabalho perfeito, né? Então olha só, algo muito importante que eu gostaria de passar para vocês é em relação à posição do pincel chanfrado quando você vai fazer uma técnica de sombra ou até mesmo de luz, porque vocês sabem que o pincel chanfrado ele é muito utilizado numa técnica chamada de flotar, né? E algumas pessoas falam assim: nossa, eu não entendo nada, flotar, o que é isso, né? Mas, na verdade, o flotar é uma técnica, é uma palavra, né, que nós não traduzimos, é uma palavra em espanhol. Se nós traduzíssemos para a nossa língua, seria a tradução significa flutuar. E quando você traduz, você consegue entender que, na verdade, o que significa o flutuar? Eu preciso de um corpo para deslizar, né? Para estar sobre sobre a água, né? E fazer realmente com que o objeto flutue, né? O elemento flutue. Então, eu preciso de água e, nesse caso, de tinta que vai na ponta do meu pincel. Se eu preciso de água, o meu pincel não pode estar seco. Ele tem que ter uma quantidade de água razoável para fazer com que o meu flotado, a minha pintura fique suave. A água vai fazer com que a tinta deslize sobre ela e suavize também ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas têm dificuldade no flotar porque acabam colocando ou pouca água no pincel, com medo de manchar, né? Ou acabam colocando talvez muita tinta, sem retirar um pouquinho o excesso e tudo mais. Mas hoje a gente não vai se ater tanto ao flotado e sim a forma que se faz dentro de um círculo. Eu vou tentar explicar um pouquinho das duas. Outro dia a gente volta e explica melhor sobre a técnica flotar e sobre as suas variações, ok? Então eu vou molhar o meu pincel agora e vou mostrar para vocês que vou pegar uma tinta aqui aleatória, né? E qual é a maior dificuldade que eu encontro quando eu dou aula e as pessoas vão começar por um círculo, né? Vão fazer um círculo. Eu vejo que a gente ensina as alunas que a ponta, essa carga lateral que a gente coloca no pincel, ela precisa encostar no risco. Então, a primeira coisa que elas fazem, porque quando a gente flota reto, digamos que aqui seja uma linha, né? Aqui em cima. Quando a gente flota reto, a gente encosta a ponta, certo? E vai diretamente fazendo reto. Só que quando você tem um círculo, o que acontece? O seu círculo, né? Ele também tem uma linha ali. E a primeira posição que eu vejo que a grande maioria das pessoas que vão iniciar pintando um círculo é colocar também o pincel na posição que ela iniciaria fazendo uma linha. Ela posiciona dessa forma e vai virando. Só que olha o que acontece. Para eu ter um flotado um pouco mais homogêneo aqui, eu vou ser obrigada a tirar o meu pincel e girar a minha peça, porque eu não consigo, nessa posição, fazer com que o meu flotado fique por inteiro. Toda vez que eu tiro o meu pincel, olha o que acontece. Eu vou deixando marcas, certo? E se eu for fazer um flotado contínuo, eu não consigo virar a minha mão
ou a minha placa, porque fica uma posição desconfortável, tá? Isso acontece porque a gente inicia posicionando o pincel dessa forma, olha só. Por isso que é difícil você virar o seu braço ou, quem sabe, virar a sua peça. Então, eu vou mostrar para vocês que existe um flotado chamado flotado em C, que a gente utiliza muito para pintar círculos, né? Que vai auxiliar bastante quando vocês forem pintar frutas e arredondados. Que a posição do seu pincel é encostar a base do pincel na linha de cima do círculo, olha só. Quase como se ele tivesse deitado, estão vendo? Quando eu inicio lá, olha só, eu consigo ir com o meu flotado até o final, sem tirar o pincel da minha linha e fazendo ele por completo. Pode acontecer que fiquem manchas? Sim, aproveita que o teu pincel estava bem úmido, ele ficou suave e você consegue fazer até o final, limpa um pouquinho e já vem limpando aonde ele ultrapassou. Mas olhem como ficou mais fácil de fazer. A posição do meu pincel foi a base dele lá em cima, certo? E eu fui descendo com ele até embaixo. Eu fiz como se fosse o desenho de um C, como se eu estivesse escrevendo a letra C, né? Por isso que o nome se dá flotado em C. Olha só. Eu consigo fazer o início e o fim sem tirar o meu pincel da madeira. Que isso é o mais importante, que não vai provocar o que aconteceu aqui em cima, paradas de pincelada e a dificuldade que você vai ter de virar. Com esse pincel aqui também, com essa forma de pincelada, eu consigo fazer com outras tonalidades. Então, digamos aqui, ó, eu posso querer primeiro um flotado mais largo e eu venho aqui e vou suavizando. Pode ver que sempre eu vou fazendo o flotado em C, limpo o meu pincel agora e venho tirando um pouquinho do excesso, né, da tinta. E vou dar uma leve secada agora para entrar com uma outra cor, por exemplo. Deixa eu secar aqui para mostrar para vocês. Olha só o que eu fui fazendo, né? Eu vim fazendo esse movimento, trazendo a minha pincelada um pouquinho mais adiante para aumentar um pouco essa sombra, fazer com que ela chegue um pouquinho mais para o meio. Por quê? Porque a intenção agora, de repente, aqui eu vou usar uma cor aleatória, tá, gente? Mas assim, ó, a intenção agora é fazer com que a próxima cor fique um pouquinho mais fina. Olha lá. E eu consiga ter um degradê de tonalidades aqui. Que isso é algo que você pode fazer nas suas frutas, né? Por exemplo, você está pintando uma uva, você pode usar vários tons de sombra para deixar ela ainda mais profunda, né? Com uma profundidade maior e com uma aparência ainda mais real, né? Então, você pode utilizar dessa técnica, olha só, né? Fazendo movimentos sempre em C, nessa posição de pincel aqui, gente, ó. Lembrando, tá? Se vocês esquecerem, sempre passem esse vídeo para dar uma olhadinha e terem essa dica com vocês, ok? O importante aqui, a gente não vai trabalhar luz e sombra, não vou falar qual é a sombra do círculo e tudo, esse deixa para uma próxima dica. Treinem primeiro essa dica de posição de pincel. Vocês vão ver que vai ajudar muito, muito mesmo. E olha o efeito, então, aqui eu fiz com o círculo sem pintar, a mancha parece maior, né? Olhem o efeito legal que dá quando você entra, então, com uma cor tom sobre tom, né? Você tá fazendo aqui, ó, agora, em cima do vermelho, uma cor tom sobre tom. Eu quero aumentar um pouquinho o meu flotado, então eu venho aqui, né? E vou aumentando um pouquinho mais. Limpo, aproveito para limpar as manchinhas enquanto meu pincel tá úmido, né? Vou lá, dou uma lavadinha, minha tinta tá úmida, limpei as manchinhas. E aqui eu consigo um efeito muito legal quando eu tô fazendo tom sobre tom. E eu posso fazer isso em várias tonalidades, né? E obter um resultado muito legal e ter as frutas cada vez mais realistas, né? Então, assim,
Essa é uma dica básica, importante, para que você consiga fazer esse movimento e flotar todas as peças arredondadas, todas as imagens arredondadas, ok? Espero que você tenha gostado. A gente vai vindo com outras dicas ainda mais importantes para você ir aprendendo e vendo que a pintura, ela não tem dificuldade. É você aprender passo a passo, né, com paciência, dedicação, para que você consiga chegar lá, ok? Bom dia para todos e até a próxima sexta com a outra dica. Beijos!